Sim, né? Será que às vezes às vezes eu escuto muito assim, ai, eu tô procurando um relacionamento, ou quer mudar a pessoa, ou aceita mesmo que não mude. Eu vejo muitos casos que a gente tem um conceito equivocado de relacionamento abusivo, né? A gente acha que o relacionamento abusivo é só se me bater, se me ofender. E não, às vezes uma pessoa que invade a sua privacidade, que mexe no seu celular, que não deixa você ter seus amigos, ter o seu momento a só, ela já tá cometendo um relacionamento abusivo com você. Porque ela, nesse momento, ela passa a não respeitar o seu espaço, né? Todo mundo precisa de um espaço, precisa de um momento sozinho. Aí eu pergunto, você tá preparado para ter esse momento sozinho? Você aprendeu a amar sua companhia? Aprendeu que é bom ficar você sozinho assistindo um Netflix? Uma série favorita? Ou você tem que ter alguém sempre do seu lado? Porque às vezes a gente tem uma carência e a gente chama essa carência de amor. Porque com essa carência eu não preciso me enxergar, não preciso me ver, né? Será que a gente está preparado? Eu posso falar assim que ultimamente aprendi muito a me amar. Me amar. Eu tô em casa, me deu vontade de fazer uma maquiagem, me deu vontade de pôr uma roupa legal, vou colocar. Não posso sair. Estão perguntando o que é isso. Estamos fazendo uma live para que a gente possa conversar, falar sobre a questão de se amar, para primeiro nós nos amarmos, para depois a gente poder passar isso adiante. Depois a gente poder entrar num relacionamento por opção e não por falta dela, né? Pois é. Muitas É, vezes a gente entra em relacionamento por falta de opção, porque eu não me aguento sozinho. Então, se eu não me aguento sozinho, eu vou lá agradar o outro, fazer tudo pelo outro. e tem para além também disso, né, do sozinho, tem a ver com o eu ideal e o ideal de eu também, né? Tem, às vezes, o que a própria pessoa quer e tem o que a sociedade diz que ela deve ser, né? Aí a gente entra naquele mérito que a gente falou há algum tempo, um pouco tempo atrás, na verdade, né? Do eu moral, que ele tem religião, que ele é cristão, que ele é normativo, né? Porque se ele é moral, ele segue o conjunto de normas, né? Para que seja Sim, feito. E tudo busca aprovação. Então, devo crescer, ser heterossexual, ser algum tipo, fazer parte do cristianismo de alguma forma, ou de uma religião que predomine e que mostre para as pessoas que por isso eu sou mais moral. E para buscar essas aprovações, quanto sim a gente tem que dar, querendo dizer não, né? E talvez por um medo desesperador do novo, né? De como vai ser se eu sair dessa caixinha aqui do antigo e se eu disser não, sabe? E se eu não quero ir na missa de domingo às 9 da manhã, não, e eu posso ir no das 18, e por que que eu dou o direito a alguém que tem dizer se eu estou correto ou se estou errado, baseado em um normal que é quantitativo, ou seja, a pessoa está dando ali o normal com base naquele grupo ver na sua sociedade, no seu convívio, como normal ali. E o normal não é visto para o outro. Como que eu tô comigo mesmo, né? Eu estou em homeostase, eu estou me sentindo normal agora, que o normal do Gabriel que você já conhece é que ele seja agitado, criativo e tudo mais. Então, se tem algum momento que eu estou mais parado, assim, ainda que só ouvindo música ou quieto, eu já vou ali pensando naquele sentido de que eu não estou normal. E isso já me deixa com muita atenção para o Gabriel, né? Tipo, o que está me incomodando? É tentar compreender de onde está vindo aquele incômodo ou aquela frustração e canalizar ela para o lugar que ela pertence, não para outro. sim. E não para outro. É que nem a gente precisa começar a entender e a fazer as coisas por nós. Ah, se eu tô numa determinada religião, eu tô por opção. E não por falta de opção. Ou para agradar um familiar, agradar alguém, né? A partir do momento que eu entro num lugar que eu tenho que negar o meu próprio eu, talvez esse lugar não seja para mim, né?
É sinal que tem alguma coisa bem errada, né? É, E também a questão que a gente fala de religiosidade também, céu, inferno, viver para sempre ou não viver para sempre. Será que o que eu tenho como ideal para isso? Será que eu me achando melhor que o outro, eu vou conseguir chegar onde eu quero? Não, né? A partir do momento que eu não vejo o coleguinha como igual a mim, eu tô mais fazendo errado que o certo, né? e é sempre assim, a gente dando para o outro o papel de ser o que a gente acha que essa pessoa deve ser, né? É um Sim, pouco interesse no que o outro é de fato, é um pouco interesse no que aquela pessoa é. Eu te falei, né, que eu tinha muito essa coisa de olhar para qualquer pessoa e ver a pessoa como zero, assim, neutra. E aí, conforme ela ia se comportando, eu ia atribuindo pontos para ela e fazia ela ser boa para mim. E a sociedade vê como normal, o oposto disso, né? Você tem que achar todo mundo incrível, e aí você precisa quebrar muito a cara para poder entender que essa pessoa não é. Não sei se é uma forma que funciona para todo mundo, mas é uma forma que eu me dou para ter algum dado quantitativo de que, olha, essa pessoa realmente agrega a minha vida. De qualquer forma que seja, não necessariamente, né? Não tem uma forma específica, mas esse é o tipo de pessoa que eu quero ter. E cabem no meu núcleo de amigos pastores, prostitutas, gays, negros, mulheres, transexuais, que eu não preciso que elas sejam o que eu aprovo, ou o que eu concordo, ou o que eu pratico. Eu gosto de que as pessoas sejam elas mesmas. E aí vem o interesse de você poder ter uma conversa mútua e franca, independente do que a pessoa gosta, porque você não está esperando nada dela. E ela está esperando de você que você seja você. sim. E, e às vezes a gente discrimina tanto as pessoas, de um modo geral, por uma atitude, por uma religião, por algo que é um ideal que talvez você aprendeu desde criança, aprendeu numa criação, e a gente fazendo isso, a gente está cometendo mal para a gente mesmo, a gente não está tendo as nossas próprias ideias, né? É, Pensar, se algo faz com que eu odeie o outro, será que aquilo tá certo? Porque assim, as pessoas são as pessoas. Eu fingir ser algo que eu não sou, faz bem. Eu vou me amar se eu fingir ser algo que eu não sou? Não, eu não vou me amar. Eu vou estar me autodestruindo. e Então faz quanto parte vale de. e quanto vale cada parte de vida, né? Cada idade que você não viveu, cada momento de vida que você não viveu, quanto vale isso? Porque o tempo ele não pode ser reposto, né? Então, quanto tempo você precisa para compreender que você deve ser prioridade na sua vida? Quanto tempo você vai demorar para precisar ser aceito por um determinado grupo para que você, enfim, possa fazer parte? Isso não volta. Não, não volta. E fora os arrependimentos, né? Porque assim, hoje eu posso estar pensando de um jeito, amanhã eu pensar de outro e me arrepender de determinadas coisas, da maneira que eu tratei os outros, da maneira que eu julguei as outras pessoas, né? E tudo isso faz parte. É como esse semestre na psicologia hospitalar estagiando, vendo as pessoas que estão lá, que são pessoas doentes, muitas das vezes dariam tudo para ter uma nova chance, para pensar diferente. Será que a gente precisa chegar nesse ponto para pensar diferente? Para começar a criar o amor próprio, né? Tem que Chegar num. conhecer, né? Acho que para conhecer o básico, acho que quando você conhece um pouco de você mesmo, e aí tem vários exercícios de autoconhecimento que aí você pode trabalhar, mas coisas básicas sobre você mesmo, né? Qual é a minha cor favorita? O que mais me incomoda, né? Um cheiro que Que eu eu gosto. é, a gente tem o hábito muito ruim que é aceitar sempre a opinião do outro e não falar o que a gente gosta.
E as pessoas tratam a gente da maneira que nós permitimos que elas nos trate. Então, se alguém me trata mal, é porque eu permito. A partir do momento que eu me impor e falar, não, você não vai me tratar assim, a pessoa vai tomar um choque. Normalmente vai dizer assim, ah, você está sendo egoísta. Mas o que que é egoísmo? A gente precisa entender a definição do egoísmo para poder dizer que alguém é egoísta. Porque assim, se a pessoa não está fazendo o que eu quero e eu disser que ela é egoísta, na verdade, egoísta sou eu. Que estou querendo manipular alguém com um significado, criando um significado pesado para uma palavra. Que na verdade não tem nada a ver com aquilo que eu estou querendo gerar de comportamento no outro. Né? Às vezes, eu já vi casos da pessoa dizer que o outro é egoísta porque ele simplesmente falou assim, não, eu vou dar um ponto nesse relacionamento e pensar se isso tá sendo bom pra mim, se tá fazendo bem pra mim. E aí o outro chegar e falar assim, não, você é egoísta porque você tá pensando só em você. Gente, isso é ser egoísta? Isso não é ser egoísta, isso é ter amor próprio. É E colocar o reavaliar. outro e dividir com o outro, né? Eu acho que se talvez fosse egoísta se a pessoa nem falasse. Mas a pessoa está participando com o outro ali, de olha, eu preciso de um tempo, né? A vida mudou, algumas coisas passaram a surgir e eu preciso pensar em mim. Mr. Bumbum São Paulo tá perguntando do que a gente está falando. Estamos falando sobre se amar mais, sobre ser quem você realmente é, sem precisar ficar colocando uma máscara, né? Famosas máscaras, se escondendo atrás dela para fingir ser uma coisa que a gente não é. Tô É enganando verdade. aquele, né? Eu tô enganando a mim mesma, Exato. porque eu começo a me judiar fazendo isso, né? E aí entra a questão da compulsão. Muita gente tem falado que está sofrendo de compulsão alimentar. E a compulsão alimentar, ela vem muito dessa questão de eu aprender a dizer não. Porque assim, se eu não digo não, eu engulo o sapinho. E os sapinhos vão vindo. Só que esse sapinho, ele é inconsciente. Então, como que eu faço? Como eu me maltrato com esse sapinho? Comendo. É. Me frustrei, eu vou comer, né? Fiquei triste, eu vou comer. E aí, se você parar e pensar, Fiquei tenso, vou fumar. comendo, ficou tenso, vai fumar, né? É. São coisas que a gente tem que pensar. A partir do momento que a gente entende que as compulsões, não só de comida, mas de bebida e tudo isso, você tá se judiando. Tá se judiando. Tá perguntando aqui, quando você perdeu e já não sabe mais quem é, o que quer e para onde ir. É muito importante a gente parar e pensar aonde foi que isso começou. Às vezes a gente não para pensar quando foi que isso começou. Às vezes isso pode ter começado num relacionamento que você se doou por completo e foi moldado, ou às vezes na própria criação, sabe aquela coisa de eu quero a aprovação do papai e da mamãe? E aí eu falo aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que eles querem ouvir não é aquilo que eu penso, né? Isso acontece muito. Muito. Tem um livro chamado Sem Defender a Religião, do Padre Fábio de Mello, mas chama Quem Me Roubou de Mim, e o título do livro me chamou muita atenção, assim, do quanto que a gente se deixa de lado e a gente para pensar no que a gente está vivendo, no que a gente queria estar vivendo, compreender o que depende só da gente, o que depende do outro, compreender que você precisa se comunicar com o outro, você pode falar como você está se sentindo em relação a determinado acontecimento, para que você se empodere de uma informação real e não de suposições. Aí a gente sempre bate naquela tecla também a gente não só se idealiza, mas a gente também idealiza muito o outro. E quanto a gente está pronto para lidar com o que a gente quer e com o outro de verdade, porque o outro de verdade ele não vai seguir o padrão.
do que a sociedade diz, porque todo mundo é individual, né? Tem sua própria formação psicológica, de vida, traumática. Então, quando você conhece alguém, você não está só conhecendo alguém do eu social, né? Do moral. Você está conhecendo alguém que é imperfeito, porque o ser humano é naturalmente imperfeito. Em especial se você tomar como parâmetro alguém com uma história completamente diferente da sua. Isso pode agregar muito, que vocês vão aprender juntos, ou isso pode virar um grande problema para o relacionamento. Sim. E muito também essa questão de, às vezes, começar relacionamento muito novo, né? Ah, eu comecei um relacionamento novo e aí eu fui nesse relacionamento. Comecei com 14 anos, acontece isso muito, eu vejo. E a pessoa tá com 22, 23, 24 nesse mesmo relacionamento. O que ela tem de parâmetro de que é bom ou não? Do que é abusivo ou não é abusivo? Se aquilo é carência ou se realmente eu gosto da pessoa, se eu vejo muita gente, às vezes, em relacionamento ruim, mantendo só por conta de carência. E aí, até um exemplo, que comer de madrugada. De madrugada, normalmente é a hora que a gente deita na cama e começa a pensar naquilo que está incomodando. E aí, para eu não pensar naquilo que está incomodando, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a geladeirinha e comer. Porque aquilo, talvez pensar no que me incomoda, seja muito ruim. É muita angústia, né? E é sempre importante a gente analisar. Tô comendo por quê? Eu tô tentando substituir alguma coisa. O que eu tô tentando substituir? É um relacionamento? Ou é uma falta de uma relação sexual? Eu estou comendo meu desejo, né, por outra coisa que eu posso expressar por isso. E qual Bem que é esse psicanalista desejo de fato? Né? Eu vou variando pelas vertentes, mas que vai lá. tem Aqui é umas dois horas malucos. que Um psicanalista e um TCC. Ah, eu vou divagando. Mas, a ó, gente tem outra questão aí, cara. Do K-Sang. É uma pedaço dos. recomendação, na verdade. Sim, sim. E a gente tem a tendência, às vezes, eu falo por mim mesma, eu sempre tive muita dificuldade de dizer não e muito querer agradar todo mundo. Só que o quanto eu tava me agradando? Zero. Eu tava me agradando zero. A partir do momento em que eu comecei a olhar e falar, não, não, não vou fazer determinada coisa, ou não vou deixar acontecer, foi tão libertador e tão que me gerou um autoconhecimento ali. Eu falei, opa, peraí, tô aprendendo a impor o meu limite. Eu costumo usar o exemplo que nós somos uma casinha. Se a casinha tiver com porta e janela aberta, o que vai acontecer? Todo mundo vai entrar. Casas abandonadas, as pessoas depedram, né? Picham, fazem o que querem lá dentro. E casas fechadas, casas que tem dono? Ninguém se atreve a entrar, porque sabe que se entrar, pode infringir uma lei, pode ser preso, pode ser recebido a bala, vai saber, né? Tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. E ainda mais agora, né? Atualmente, né? Como nós estamos vivendo. Então, assim, que casa que eu sou? A casa que todo mundo entra e faz o que quer? Ou a casa onde as pessoas vão chegar perto, mas vão ter um certo receio? E não é um receio de medo, porque a gente precisa entender a seguinte questão. Impor a minha opinião não é ser grosso, ignorante e mal educado. Às vezes, existe uma vertente bem grande aí no meio, né? Às vezes a gente tem essa. Algumas pessoas acham que assim, eu sou. Ou usam a seguinte desculpa, eu sou assim por conta do meu signo. Ou eu sou assim porque é a minha personalidade. Não, a gente precisa entender até que ponto a gente é mal educado ou não.
Às vezes eu vejo, escuto umas coisas assim que eu falo assim, gente, peraí, como que eu vou trabalhar nisso, né? Então, eu falar o não é não quero, não pode. Exemplo, uma festa, vou fazer uma festa. E todo mundo quer levar gente a mais. Todo mundo quer levar gente a mais. Só que naquela festa, das pessoas que eu quero, quantas realmente são as que eu quero? Aí eu pergunto, seria correto eu dizer não para esse convidado? Com certeza, porque a festa é minha. Às vezes é algo pequeno, mas a gente não consegue dizer não porque a gente quer agradar o amiguinho, o coleguinha. Ou alguém vem na sua casa e quer pegar algo seu emprestado e você diz não, que não vai emprestar aquilo. Você não precisa dar satisfação do porquê que você não vai emprestar. Aquele objeto é seu. Se a pessoa me pedir essa caneta emprestada e eu falar não vou emprestar, eu não tenho que dar satisfação do porquê que eu não vou emprestar. Mas eu tô dizendo para ela que não, que se eu falei que não pode pegar, não pode pegar. E isso é uma coisa até, inclusive, que essa submissão 100%, eu li num livro, o nome do livro é Nunca Contei a Ninguém. Ele é um livro que ele conta sobre vários casos de abuso sexual, envolvendo pedofilia e estupro, né, de vulnerável. E nesse livro eu achei muito interessante, ele é bem antigo, é um livro que, para quem quiser, depois a gente pode deixar o nome, só encontra em sebo, porque ele é de 1985, bem antigo mesmo, que fala que as crianças são abusadas, muitas vezes, pelo tipo de submissão que a gente ensina que elas têm que ter ao adulto. Então, muitas vezes, a criança não quer dar um oi para alguém. Ela não quer cumprimentar aquela pessoa, mas a mãe vai lá e fala assim: não, você tem que cumprimentar, tem que dar o beijo no fulaninho. Ou tem que respeitar o adulto, porque o adulto é o adulto. Você, a criança, tem que respeitar cegamente. Aí o adulto vai, fala para a criança cometer um ato libidinoso, a criança não sabe o que que é, ela entra nesse conflito entre o respeito ou não respeitar, como que isso vai ser, e aí ela acaba caindo nas garras de pedófilo, nas garras de gente que não vai fazer o bem para ela. E a gente cresce com isso, com essa questão. E aí é por isso que é difícil dizer não. Então eu falo que o não, ele é uma questão que tem que ser trabalhada desde a infância, desde a fase do desenvolvimento. A gente precisa entender o que é uma manha que a criança não quer fazer e ela precisa ser repreendida naquele momento, né? Ou é algo que precisa ser conversado. E o do não, que é um direito dela. A criança não é obrigada a beijar as pessoas, ela não é obrigada a falar com quem ela não quer, com quem ela não gosta. Eu costumo dizer que criança e bichinho, cachorrinho, gatinho, eles conseguem enxergar além de nós, por causa da questão deles, da pureza deles. Então, se uma criança e um cachorrinho não gostar de uma pessoa, fica com o pé atrás. Né? Fica Pois com o pé é. atrás. Porque Não alguma é nem que coisa a tem. pessoa seja ruim, é que talvez às vezes o modo de viver daquele lugar indica como o cão age, na verdade, né? A aprendizagem dele de sobrevivência mesmo. Aliás, a gente estava até falando sobre Sim, isso, enquanto o eu social correto lá, o normativo, o outro eu que não consegue religião, enfim, a sim. norma de sobrevivência vale muito para esses casos, né? É uma situação, é uma situação difícil. Até aqui estão perguntando muitas vezes, né? A questão do não, ela é simples, só que para muitos surte como egoísmo. Eu peguei um caso que a pessoa utilizam muito dessa questão de egoísmo para moldar. E aí eu trabalhei com ela a seguinte questão: o que significa egoísmo? E aí eu peguei aqui até no celular pra gente falar aqui. O egoísmo, ele é amor exagerado ao próprio interesse a despeito dos outros. Ele é exclusivo, ele leva uma pessoa a se tornar referência de tudo, orgulho e presunção.
Então, dizer não tem nada a ver com egoísmo. Ele não se encaixa aqui. A não ser que, por exemplo, eu chego para o Gabriel e falo assim, Gabriel, vamos falar da Camila aqui. Vamos botar a Camila no bololô aqui. Camila tá passando mal. E o Gabriel fala assim, não, eu não quero ir lá porque eu vou pra balada. Aí eu tô sendo egoísta, porque a Camila é minha amiga e ela tá precisando de mim naquele momento. Aí aquele momento é um momento que o outro precisa de mim. E isso é egoísmo. Ou eu ligo pro Gabriel e falo, Gabriel, nossa, eu tô com um problema aqui, eu preciso conversar, preciso de algo, e eu falo assim, não, não quero falar com você agora, né? Eu posso É, estar sendo egoísta. Depende da situação. Agora, o Gabriel, de repente, pode me ligar, coitado da Camila, né? Pode me ligar, tipo, 4 horas da manhã e falar assim, eu quero conversar, e eu tá dormindo. Aí chegar e falar assim, ah, Gabriel, não dá, né, cara? Eu quero dormir, você tá me ligando, então aí você tá me desrespeitando o meu horário de sono. Isso não acontece, porque aqui é dois malucos que sempre se fala, exato. né? Mas isso acontece muito na Que vida. horário, É mais ou menos isso né? mesmo. Tipo, e aí eu acho que a parte boa da gente conseguir ter amigos que saibam como você é, não pelo que eles esperam, mas por como você é. Porque talvez a situação incomodasse em outro caso, mas assim, se eu já sei, olha, falando de, por exemplo, Camila, né? Vamos continuar aqui com a Camila na pauta, que é bom. Vamos lá, Camila. A Camila Camila, vai começar a sonhar com a gente, a Camila. Camila Vamos dorme aparecer no 11 cama. horas. Ela dorme 11 horas. Então, tipo, ela já em reuniões com a gente dormiu durante a reunião. Ela dorme às 11. E, Camila, cadê e aí, você? Camila quando eu tá, quero ó, falar com a dormindo. Camila, quando eu quero falar com a Camila, não vamos revelar qual a Camila, né, para não ficar aqui. Eu fico ali, Camila, 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 manda, fazendo o celular dela vibrar. E aí depois aí quando ela fala, oi, Gabi, eu falo assim da Netflix. É, e aí ela manda ainda assim, tipo, mas nessas horas eu sei que tô abusando. Mas hoje, por exemplo, eu tava mal assim, eu falei, Camila, eu sabia que ia acabar o trabalho dela em 5 minutos, assim, eu fui fazer uma coisa, falei, Camila, te ligo em 5 minutos, quero conversar. E ela falou, tá, tô te esperando. Eu acho que esse é um bom exemplo de não ser egoísta, né? Tipo, e eu sei que se eu ligasse um pouco enquanto ela tá trabalhando, ela precisa dizer que não, eu não ia poder brigar com ela por isso, porque a gente já se conhece. Sim. Tô perguntando quem é a Camila. A Camila é uma fofa, é a vice-presidente da Lipjur, né? A Camila é a pessoa mais ponderada que existe na face da Terra, que pensa muito antes de falar as coisas, né? Muito. Completa. Eu nunca vi a Camila sair do salto. Eu Nunca. saio. Ah, a gente sai, né? Sai, né? A gente sai. Mas a Camila se Salto. mantém ali plena, assim, tal. Camila me bate às vezes assim, pra eu ficar quieto, assim, tipo, ainda bem que acabou esse modelo presencial, porque tomava várias porradas, assim, ou porque eu fico disperso mesmo, depois eu aterrizo aqui com um monte de teoria, mas a Camila ali, ó, neurociências, tal, as coisas tudo, super Toda. exigente. E Sim. acabaria falando da Jéssica também, mas aí é um rolê, Yes. esse é um rolê bom de quando você tem amigos. Eu acho que essa é uma matrix que serve para as pessoas, cada um da sua maneira, né? Quanto você conhece do seu amigo pelo que ele é de fato, né? Quanto você conhece da história dele? Tudo que ele viveu para estar com você hoje. Quanto você conhece da história dele de fato? Ou se esses amigos que a gente tem são amigos que não são amigos. Eu não sei se as palavras foram perdendo o signo, né? As pessoas não pararem para pensar mais, mas eu não acredito que um amigo vai tentar ligar para, vou tentar ligar para Dani, por exemplo, e tentar fazer ela se sentir mal por ela ser quem ela é. Acho que eu posso compartilhar, ai, Dani, você tal coisa, né, menina, tal coisa. E aí eu dividi a minha opinião de como eu lidaria com isso e oferecer para ela um padrão de, olha, ela agiu assim, eu talvez agisse assim, e ficar de boa, se para ela esse for o melhor modo, porque para ela, na história dela, aquilo foi daquela maneira. Então, você não tenta fazer mal ao seu amigo. Se alguém me liga, assim, para contar uma história, uma coisa ruim, assim, que não faz sentido me ligar, você me pergunta, mas, olha, saber disso me deixou tão triste, né? Não precisava,
sabe? Não, não é o caso, mas imagina alguém ligando para você e falar, tipo, olha, Dani, eu gosto muito de você, por isso estou te ligando para falar que seu namorado tá aqui no Bob's, com fulano de tal, e te mandando uma foto. Qual a minha recompensa para fazer isso? Né? Tipo, quanto de fato amigo eu tô sendo seu, te levando essa informação dessa maneira, te expondo e formalizando, né, a infidelidade do seu marido, a exemplo, não é o caso. Então, eu acho que sempre tem que ter muito isso. Isso pode me selecionar e ter uma base de apoio segura, assim. Tô triste, posso contar com essas pessoas. Sim. Até porque, por exemplo, uma situação assim pode gerar uma negação no outro. Tem gente que nem com foto acredita na verdade. E aí você fica do lado ainda. Isso, você perde amizade por conta disso. Perde amizade, às vezes perde o relacionamento. Eu, Perde. eu sempre tenho muita dificuldade com isso, porque toda vez que eu conheço alguém, eu me mostro, eu sei que isso é assustador para as pessoas. E isso me assusta mais ainda. Porque eu falo, como assim você conheceu outras pessoas que não tinham história? Elas só reproduziam as coisas. Eu já fiquei com algumas pessoas, né? Muitas. E sempre foi a mesma coisa. Tipo, a reação ao Gabriel, que pergunta, e aí, que tipo de filme pornô você gosta? Como que você goza? Sabe? Tipo, me diz uma coisa que você sabe sobre você, ou algo que poucas pessoas sabem sobre você. Eu chego fazendo perguntas que são ali da própria pessoa. Se eu quero me relacionar com ela, se estou interessado e pensando em viver alguma coisa com ela, eu tento ser mais intenso. Sim. Eu acho que a característica do Gabriel de personalidade é ser intenso. Gabriel vive tudo muito intensamente, tudo para ele é muito mais pesado do que talvez seja para nós. Eu sou uma pessoa também de muito sentimento, então algo que para alguém foi uma coisa besta, para mim é algo muito intenso também. Eu sinto muito e eu acho que isso é uma característica de personalidade, né? É uma E empatia de aí sentir junto. é isso que faz a gente escolher a psicologia, que é Sim. ter empatia pelo outro, entender. Às vezes, para algumas pessoas é um problema tão besta, mas para a gente escutar aquele problema, dar aquele tempinho da escuta para ela, vai mudar o dia dela. Não interessa se o problema dela é porque ela não tem o celular do ano. Para ela, às vezes, na condição de vida social dela, no mundinho que ela tá, aquilo é um problema. Assim como para outro estar desempregado é um problema porque está dentro da condição social dele. Nem por isso eu vou chegar e falar assim, cara, você vem aqui na terapia para me falar que você não tem o celular do ano, que você tá errado. Eu não vou falar isso, porque eu não sei como que isso é para pessoa, Sim. O né? quanto que ela Eu aprendeu falo que aquilo era necessário para que ela fosse tida como uma pessoa, né? De novo, a isso, aceitação de uma população em outra, né? Isso vale para por que que a pessoa roubou o carro? Não, não é defender nenhum ato criminoso, mas é tentar pensar o lado do outro. que O que aconteceu motivou isso? Né? Como foi que ele chegou nessa história dessa forma? Né? Essa é a questão. eu fiz um curso de psicopatologia forense com o Antônio Essa. Ele é um psiquiatra. Quem for da área e quiser um curso bacana de psicologia forense, meu, vai no curso do Antônio Essa. É pela. Ai, como é que é o nome? Organiza Cursos. Tá? Entra lá no Organiza Cursos. A gente não tá aqui divulgando nada nem ninguém, mas coisas que foram bom pra gente, a gente repassa. É que a gente tem mania de citar. Né? Quem sabe? Quem sabe um dia alguém patrocina nós, né, Gabs? Exato. A gente arruma um patrocinador. Mas assim, ele fala muito essa questão. Eu posso entender, ele cuidou do caso da Suzane von Richthofen e diversos outros casos do é, Chico Picadinho, né? E ele falou assim que você pode entender o outro, o motivo que ele fez aquilo, mas você precisa se perguntar se aquilo é normal.
Roubar um carro é normal? Não, não é. Mas eu posso entender o motivo. Nem por isso aquilo vai ser normal. Ele Exato, porque continua nesse caso você está colocando lidando com norma de convivência social, que é uma isso. outra tipo de norma, né? Que essa sim é positivista para organizar a sociedade. Mas aí a pessoa Sim. também pode ser, né, identificar o que não deve fazer e tomar como máxima que deve fazer. Às vezes tem gente, eu conheço gente que teve amigos mesmo, que teve tudo para ser entrar na vida do crime e não entrou. A mãe vivia, não era uma prostituta assumida, mas vivia como? Os irmãos no crime, né? Morava em comunidade, o pai abandonou. E aí você chegava e olhava para a pessoa e falava assim: ah, essa daí também vai pelo mesmo caminho. E não foi. Meu, o cara pegou e falou assim: vou aprender idioma sozinho. Pegava, comprava, começou a aprender idioma com Bíblia. Pegava, comprava Bíblia de idiomas diferentes e o cara virou 5 idiomas. Saiu ali do bilíngue. A gente se mata ali para aprender alguma coisa e a pessoa autodidata. Aí é como eu falo, nem sempre as pessoas são vítimas da situação. Às vezes elas têm poder de escolha e escolhem o lado errado. Às vezes não. Esse menino, ele não tem nenhum referencial na vida, nenhuma orientação, nem de mãe, nem de pai. Foi uma criança criada largada, né? E hoje é uma pessoa completamente diferente da realidade familiar. Aí algumas pessoas costumam dizer assim: ah, isso aconteceu por causa da religião. Não, gente, isso não aconteceu por causa de religião, não. Isso é caráter. Isso é interno. Porque tem É, muita porque gente que não precisa muito de um Deus, né, para não serem responsáveis pelas coisas assim. E, tem muito. e se confundem muito a religiosidade com não ter É, responsabilidade, né? É muito mais fácil terceirizar. E não estou dizendo que Deus não existe com isso, não, mas estou dizendo que Deus talvez preze muito mais por compaixão, algo perdão, empatia. Até os ateus concordam que, mesmo que não creiam que Jesus no sagrado, foi uma pessoa que andou pela Terra e que fez, deixou ideias boas, né? Então, como é que eu sou uma assim. pessoa boa, me acho uma pessoa boa, e eu faço julgamento de pessoas? E isso, infelizmente, é o que acontece bastante, né? A gente teve o caso da menina que foi estuprada pelo tio, Sim, e com 10 anos precisou fazer o aborto, e havia uma quantidade imensa de pessoas boas, uma delas pública, né? plena. Divulgou o endereço, e essas pessoas boas foram praticar o bem lá, traumatizando mais uma criança que já estava traumatizada. E é pensar isso de fato é bom para quem, né? Porque se esse Deus que a normalidade quantitativa aceita, prega que isso não deve acontecer, então quanto que o homem não foi corrompido de fato? Sim, assim, as pessoas esquecem da seguinte questão: como uma criança de 10 anos vai conseguir gerar outra vida e como essa criança vai ter esse bebê? Porque, assim, na hora do parto, essa criança podia morrer. Sim. Podia morrer. Essa é a grande realidade, o X da questão. E outro X da questão: já pensou como é? Isso é uma coisa que é pessoal, tá? Eu vou falar de mim. Eu, Daniele, eu não teria a estrutura de criar um filho vindo de um estupro. Eu não teria. Porque pensa, você olhar para aquela criança e ao invés de você sentir amor pelaquela criança, te lembrar de algo que foi uma violação sua. Eu vi, eu conheci, convivi com uma pessoa que aconteceu isso. Ela optou por não abortar a criança cresceu sem atenção da mãe, toda a raiva que ela tinha de qualquer coisa na vida ela descontava nessa criança. Essa criança foi criada pela avó, porque a mãe não conseguia ficar perto dessa criança, não conseguia. Aí você me diz, é melhor essa criança viver nessa condição ou é melhor interromper ali? E Eu, cabe eu acho também,
essa interrupção que você fala abre o leque da saúde também. Que a gente está falando que, de fato, até os 3 meses, essa criança não tem um sistema formado pronto para sentir dor, de acordo com cientistas, porque não foram formadas as terminações nervosas suficientes para que a pessoa sinta. Então, isso é indolor, por isso que chamam de feto, né? O feto está Sim. ali, mas ele não necessariamente está vivo. O seu organismo está começando a preparar o que vai vir a ser um organismo total, mas ele ainda está no início. Então, de maneira, né, para ser bem claro, você não está de fato matando. E quando você toma o nome interromper, atribuído a um caso, eu acho bem apropriado, mas eu polemizaria mais isso, né? Porque eu acho que o aborto da mulher ainda tem muito uma questão de se ela sentiu prazer ou não em ter ficado grávida. E tem um contexto de saúde coletiva também que muita gente ainda não usa preservativos, muita gente não tem acesso ao pré-natal ou qualquer tipo de educação para compreender o que de fato é ser mãe, o que é ser pai, né? E aquela outra coisa de que os laços sanguíneos e também usando a ideia do Winnicott, que é do que é a maternagem e do que é a paternagem. E pensar, estou apto para isso? Mais do que ser genitor. Gabriel com Dani vai fazer uma criança. A gente vai lá, a gente faz uma criança, inclusive nem precisa namorar para isso. A gente cria uma criança e a gente nasce. E essa criança é feita. Vamos colocar esse exemplo que eu acho que fica bem polêmico e fica legal. Então, eu sou amigo da Daniela, eu quero ter um filho, a Daniela aceita ter um filho meu. Primeiro, eu tenho vontade de ser mãe, eu tenho vontade de ser pai. Mesmo que a gente não se ame, se a gente tiver o compromisso ali juntos de amar e de educar aquela criança, ou seja, de desenvolver a paternagem, a maternagem, que são os cuidados ali com a sobrevivência daquela criança de uma maneira adequada e saudável, essa criança vai ser prejudicada porque os pais não têm um casamento próprio, conceitual. É importante dividir a conjugalidade do composto familiar, né? Até porque tem Sim. muita gente que casa e tem um filho para poder provar à sociedade que, olha, nosso casamento é Que é bom. bom, eu casei com um macho saudável, que produz bastante esperma, e aí ele já me deu filhos e agora eu vou envelhecer fazendo coisas que eu não gosto, para quando eu ficar bem mais velha também eu poder fazer nada e a pessoa entrega a vida dela a um ciclo que não sei se cabe. Mudou bastante, né? As mulheres hoje em dia estão engravidando mais tarde por direitos. Mas ainda existe uma grande fatia de pessoas que querem entender uma ideia social. E existe essa mesma grande fatia que é dita normal também, né? Uhum. Quantitativo, que é contra que os gays adotem criança, ou que as lésbicas adotem gays, né? Gays homens e mulheres adotem Uhum. crianças e criem, porque vai ter dia da mãe, dia dos pais, é dia das mães e dia dos pais. A gente ainda dá muito valor à questão do casamento normativo na igreja, e com festa para as pessoas perceberem. Então é muito mais um teatro do quanto você consegue ser o que a sociedade pede, do que o que de fato você quer ser. Tradicional brasileira. A família tradicional brasileira, que o pai abusa da filha, ou tá ali pegando, A né, empregada, gada, né? né? É bem complicado. São assim, são conceitos que é, a gente pode entender e pode compreender os dois lados. Porque quando a gente vai para o consultório, a gente tem que entender os dois lados. E não se ofender também com quem pensa diferente. Porque às vezes você vai ver alguém que vai pensar diferente de você, que vai defender esses conceitos, né? E a gente está ali para ouvir, para acolher. E para pegar esses conceitos e ajudar ele a estruturar a casinha dele dentro desses conceitos. E isso é uma coisa que eu falo que atualmente a geração atual não sabe lidar com gente que pensa diferente, que nem a gente conversa aqui. Eu falo assim, eu sou a favor do aborto em questões de crime sexual.
Agora, numa questão que a mulher tinha a possibilidade de ter uma relação sexual com camisinha ou tomar um anticoncepcional e ficou grávida, e aí ela quer sair abortando por aí eu acho que também já é um pouco de falta de consciência. Nossa, né? Sim. Eu tinha uma opção, mas eu não posso chegar para uma pessoa que pensa completamente diferente e dizer para ela que ela tá errada. Tem que É, entender o pensamento dela, né? eu acho que esse é um ótimo exemplo, porque você mencionou uma coisa que você acha e que eu acho exatamente o oposto, né? Na verdade, não que eu acho que o aborto deva sair à torto e à direito, mas eu acho que é mais necessário psicoeducação para a comunidade, para que eles compreendam de fato o que é ser pai e o que é ser mãe. E aí eu fico nessa dependência de que enquanto não há isso, a educação mesmo sobre a maternidade e a paternidade, que eu não sei mais o quanto que pode ser cobrado se a pessoa não fez isso, entende? Sim. E Mas é bacana concordo. a gente, sim, é bacana a gente conversar aqui para as pessoas que entenderem o seguinte, que a gente não precisa pensar igual ao outro para ser amigo. E que a gente pode compartilhar ideias e pensamentos diferentes sem precisar se ofender. Hoje em dia é É, muito assim. Se eu não pensar igual a você, eu tô errado. E se você não pensar igual a mim, você tá errado. Eu não olho mais na sua cara. E não, gente, não é assim. Quem escolhe fazer psicologia precisa ter a ciência de que ela não vai ouvir o que ela agrada. Às vezes, isso acontece muito, tá? A pessoa tem problema com a questão de racismo, não é bem resolvida com ela. O que mais vai acontecer no consultório dela é ela pegar pessoas racistas. E o que você vai fazer? O paciente, quando ele chegar lá, ele não vai medir as palavras para falar racismo, utilizar o politicamente correto. Não tá nem aí. E ali é o momento dele expor quem ele realmente é. O que eu vou falar para ele? Eu vou dar uma lição para ele de que ele tá errado? Ou eu vou acolher o problema dele para entender aonde isso começou? Acho que esse é o ponto, né? E atualmente, se você não tiver essa resiliência para aceitar o diferente, para aceitar um pensamento que não é igual ao seu, escolhe outra profissão, né? eu acho que a psicologia ajuda a tornar a gente, sobretudo, um ser humano. Clarice Sim, Lispector tem um texto chamado Persona, onde ela descreve um pouco disso. Mas o quanto, beleza, eu sou aqui esse composto de massa e tal, mas o quanto eu sei sobre mim, né? Eu tenho trazido muito essa coisa do pensar sobre o que eu gosto, sobre como eu gozo. Porque eu entendo que cada vez que eu estou mais pronto e satisfeito com essa demanda do pensamento, né? Voltando para aquela questão do início que era a solidão como encontro, que é como eu gosto, o quanto eu consigo fazer com que as pessoas façam o que eu gosto, né, em algum momento, e aproveitar daquilo e dar a chance da pessoa perceber, olha, Gabriel gosta disso, de repente eu gosto disso também. Isso pode ser uma coisa que a gente pode fazer junto, porque o que, na verdade, faz com que as relações deem certo são projetos em comum. Mesmo que seja projeto de tentar fazer o outro o mais feliz possível, né? Cada um da sua maneira. Mas se isso se formar um projeto, isso é um indicador de que a relação vai à frente, né? sim. Eu entendo muito disso. O que une mesmo é um projeto. Então, por isso é bom a coisa de você saber quem você é. Você não pode cobrar do outro que te aceite ou que você entendeu mal, se você nunca falou para a pessoa quem é você. E tentar mudar o outro. É péssimo É, isso. e é tão Nos relacionamentos. interessante aprender sobre a pessoa. Eu vejo alguém, né? Eu vejo um livro, uma capa, e geralmente eu me interesso assim, nesse livro por algum motivo lá que me chama. Eu falo, vou abrir a primeira página. Então, eu abro a primeira página, leio um pouco daquele conteúdo ali, observo, aí começa a criar um certo interesse, aí leio um pouco ali, depois vou lendo e vou entendendo que enquanto eu quero ler, enquanto é legal aquele momento, tá bom. E chegou a hora que eu vou concluir o livro e vou falar, cara, esse livro aqui ainda é um livro de cabeceira na minha vida. Então, na minha cabeça, tem pessoas já que são meus livros de referência,
E eu busco essas pessoas e abasteço os meus sentimentos. Essa rede de apoio em que a gente pode ser a gente mesmo e ter liberdade para errar, eu volto àquela questão do amigo que não, né, não te põe para baixo, ele soma com você uma ideia, é extremamente necessário, porque você vai saber, inclusive, colocar sua frustração onde ela de fato existe. E sempre começar a Sim. conversa com Daniela me fez algo. Daniele, você falou tal coisa, você fez tal cara. A cara eu acho um ótimo exemplo. Daniele, A você fez cara uma é. cara X. Olha, eu entendi, você fez aquela cara e eu entendi que isso era isso, 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 isso e isso. Mano, se a Ou, pessoa for pensar, eu tô tomando uma conclusão por uma expressão facial. A Daniele pode estar com cólica. outra questão também, aquilo que a gente escreve no WhatsApp. Às vezes você escreve de um jeito, o outro lê de outro, interpreta outra coisa, pronto. Foi instalado o caos. E nem é isso que você queria fazer. Pós-graduado em instaurar caos, assim, porque eu respondo as mensagens às vezes. Eu tô, tipo, acordo pra fazer aquele xixi da madrugada assim e respondia mensagens. E aí sempre dava essa treta porque eu era muito pragmático e a pessoa me chamava de grosso. Nossa, você já deu tanta treta comigo que aí chegou o ponto que eu tirei as notificações do celular. Não tem mais notificação. Só do Ou Pokémon. mesmo só do É, Pokémon. Pokémon. só do Pokémon. Mas é porque às vezes você fica tão preocupado em responder a coisa, fica tão escravo. Eu vou E tentando me às vezes desescravizar. até mesmo áudio. Às vezes você está gravando um áudio e naquele momento está acontecendo N coisas ao seu redor. E você quer dar uma resposta rápida para a pessoa. Aí o outro escuta aquele áudio e fala assim: Nossa, o fulano respondeu grosso, o fulano tá com raiva de mim. As O pessoas tristeza não vira uma dialogam. agressão. As pessoas não dialogam, elas preferem ficar com raiva do que sentar, ligar e falar assim: Ó, vamos sentar para conversar. Olha, Gabriel, aconteceu isso, assim, 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 não gostei, interpretei desse jeito. Aí o Gabriel pode falar para mim, foi desse jeito ou não foi desse jeito. Ou, desculpa por ter me expressado mal, né? É, e tudo bem se a relação acabar, eu acho também. É, mas que ela Sim. acabe com a situação clara de que, olha, mutuamente não era. Tipo, tem pessoas que se a pessoa me perguntar, o que que você acha? Até pensei em uma pessoa em particular aqui agora. Eu vou dizer, é uma pessoa aí. É, tipo, tem alguma coisa pra falar de bom? Não, não tenho. Tem alguma coisa pra falar de mal? Também não tenho. Mas tem essas pessoas aí que estão estando na nossa vida que agregam de maneira quantitativa, mas que de fato não tem muita coisa a oferecer. Sim, e às vezes até a gente precisa avaliar e ponderar a seguinte questão: se aquela pessoa que passou na nossa vida por determinado momento, o que que ela deixou de bom ali pra mim? Alguma coisa de bom ela deixou. Porque assim, em determinado momento, nem sempre todo mundo foi ruim. É isso que as pessoas não entendem. É aquele caso do Facebook, que eu posso chegar e falar mal de alguém, mas em algum determinado momento essa pessoa foi boa pra mim. Isso também acontece no relacionamento. Às vezes eu aprendi algo com essa pessoa, mas ela me fez tanta coisa ruim que eu acabei esquecendo aquilo que eu aprendi, aqueles momentos bons. A gente tem essa tendência, É de maximizar também. Eu sempre falo isso. principalmente a questão de, como fala, da gente destruir tudo. A decepção, veio a palavra agora. Ultimamente eu ando esquecendo as palavras. A decepção é tão maior com aquilo que. Ai, o Rô, meu priminho querido entrou. Rô. Então, a decepção às vezes é tão maior. O iPad aqui tá querendo voar. A decepção às vezes é tão maior com aquilo que aconteceu de bom que eu apago o que aconteceu de bom, os bons momentos, Sim. né? E um outro problema também, aí a gente pode usar TCC, né? É essa maximização de um evento negativo, assim. Vamos lá, estou numa relação com a Daniele. Bom, eu cozinho para a Daniele, eu apoio a Daniele nos projetos dela.
eu ajudo ela a criar imagens mentais positivas sobre o futuro dela. Quando ela chora, quando ela tá alegre, eu tô lá para abraçar e comemorar com ela. E aí um belo dia eu faço uma coisa, beleza, que é grave, né, para Daniele, e ela tá angustiada com isso, e aí ela vai lá e me responde e desabafa ali naquele momento ali tudo que ela precisava. E eu tomo esse evento como uma máxima de tantas outras experiências positivas que eu não consigo dizer, Dani, isso me abalou de alguma forma, eu preciso pensar um pouco, porque eu realmente estou muito angustiado aqui agora, eu nem sei o que pensar. Mas eu estou incomodado porque eu gosto de você. Eu vou pensar nisso. Às vezes a gente tem que entender também que nem toda conversa precisa ser na hora e nem sempre as pessoas vão estar prontas e dispostas e disponíveis para ter uma DR naquela hora. De cabeça quente, a coisa não dá certo. Pois é, eu amo a teoria do conflito. Eu realmente acredito que a gente descobre muita coisa na treta, mas é porque a gente vê ali a treta comportamentos originais ali. Tipo, eu fico olhando aquela experiência e falo, cara, isso é tão ancestral, assim. Inclusive quando eu entro em umas. Mas depois eu paro e faço essa avaliação assim de, cara, quanto funcional, né? Será que valia Sim. aquilo? E aí a experiência me trouxe essa coisa de falar, olha, não há o que falar agora, isso me fere demais, e essa música entrando no clima. É, Isso me fere demais e eu vou falar daqui a pouco. E a ausência de paciência e a ansiedade, né, da nossa geração. Sim. Dani, vai terminar nosso tempo de live em 20 segundos. Pô, temos mais 20 segundos só. Nos empolgamos e foi indo. Foi indo. Vamos falar, vamos psicologar. Eu acho que já tem essa página psicologando, né? Senão a gente podia, Vamos, né? Eu acho que a gente pode começar a fazer mais algumas. Dani,